Iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje faremos a resolução da prova da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, caderno de prova da tarde. São as questões de matemática e raciocínio lógico. Em uma progressão aritmética, o 10º termo é 53 e a soma dos 5 primeiros termos é 90. O segundo termo dessa progressão é igual a quanto? Então, vê só, se eu tenho uma PA, progressão aritmética, a gente sabe que para passar de um termo para o outro, a gente tem que somar a razão. Tá? Então, no PA, a característica é que o termo consequente é o antecedente mais a razão. Então, a gente começa com um termo chamado de A1, tá? Nessa sequência. O A2 vai ser o A1 mais a razão, tá? O A3 vai ser o A1 mais o A2. Só que o A2 é o A1 mais a razão. Então, o A3 é o A1 mais 3 mais 2 vezes a razão. O A4 vai ser o A1 mais 3 vezes a razão. E o A5 vai ser o A1 mais 4 vezes a razão. Tá? Então, aqui a gente tem A1, A2, A3, A4 e A5. Beleza. A questão diz que a soma dos 5 primeiros termos é 90. Então, se a gente somar esses 5 termos aqui, vai dar quanto? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 5 vezes o A1 mais 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. 10 vezes a razão. E isso é igual a 90. Certo? Então, a gente tem uma equação aqui. Se a gente simplificar essa equação aqui por 5, tá? Dividir toda ela por 5, a gente vai ter que o A1 mais 10 por 5 dá 2. A razão é igual a 18. 90 por 5 dá 18. A1 mais 2 vezes a razão, na verdade, é o A3, né? E o A3. Só que o A3 faz diferença. A gente tem que saber quanto é o A2, que é o segundo termo. Aí, para isso, a gente vai usar o 10º termo. O 10º termo, pensa, o 10º termo vai ser o primeiro mais 9 vezes a razão. Porque, vê só, o terceiro termo é o primeiro mais 2 vezes a razão. Então, é sempre o valor antes. Então, o 10º termo, que é o termo A10, tá? 10º termo, vai ser o primeiro termo mais 9 vezes a razão, beleza? Só que esse A10 é 53. Então, aqui a gente vai obter uma segunda equação. A gente tem a primeira equação, que é essa aqui, ó, e a gente obtém essa segunda equação aqui. Vamos montar, na verdade, um sisteminha de equações para resolver. Sisteminha bem tranquilo, ó, onde a gente tem A1 mais 2R igual a 18, e a gente tem... Eita. A gente tem também A1 mais 9R igual a 53. A gente pode usar aqui o método da adição. Pega essas duas equações e subtrai. Se a gente subtrair, ó, a gente vai ter A1 menos A1 cancela. 2 menos 9 dá menos 7, R. E 18 menos 53 vai dar menos 35. Ou seja, menos com menos aqui, a gente multiplica por menos 1. 7R igual a 35. Quer dizer que o R, então, vai ser 35 por 7. O R vai ser 35 por 7, 5. Certo? Então, o R é 5. Se eu sei que o R é 5, quanto que vai ser o A1? Ó, a gente tem que o A1 mais 2 vezes o R é 18. Eu sei que o R é 5. Então, a gente tem que o A1 mais 2 vezes 5 dá 18. 2 vezes 5 é 10. Então, o A1 vai ser 18 menos 10, certo? E 18 menos 10, isso aqui vai dar 8, beleza? Então, o primeiro termo é 8 e a razão é 5. Quanto que vai ser o segundo termo? O segundo termo, que é o A2, vai ser o primeiro, que é 8, mais a razão, que é 5, dá 13, certo? 13, então a resposta é a letra C. Questão 2, ó.
Questão 12. Em uma progressão geométrica, uma PG, o sexto termo é 128 e a razão é 2. Qual é a soma dos 10 primeiros termos? Então, agora a gente tem uma progressão geométrica. O sexto termo, eu sei quanto é o A6. Ó, o A6 é 128. É interessante que a gente descubra quanto é o primeiro termo. Na progressão geométrica, a gente passa de um termo para o outro fazendo uma multiplicação. Se eu passo de um termo para o outro fazendo uma multiplicação, se eu quiser voltar, eu tenho que usar a operação inversa. A operação inversa da multiplicação, então, é a divisão. Então, para a gente regredir, a gente vai dividir. O A5 vai ser 128 dividido por 2, dá 64. O A4 vai ser 64 por 2, que dá 32. O A3 vai ser 32 por 2, que dá 16. O A2, 16 por 2, que dá 8. E o A1, 8 por 2, que dá 4, beleza? Então, eu sei que o primeiro termo é 4. Existe uma equação que indica a soma dos n primeiros termos de uma PG. Essa equação é S de n, a soma S de n, vai ser o A1, que multiplica Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Essa é a equação que indica a soma dos termos. E para resolver essa equação, basta que a gente saiba o primeiro termo, saiba a razão e a gente quer descobrir o 10º termo, né? A soma dos 10 primeiros. Então, no lugar do n, a gente coloca 10. O S de 10, que é a soma dos 10 primeiros termos, é o A1, que vale 4. O Q, que é a razão, que vem de quociente, tá certo? Vale 2, então é 2 elevado a 10, menos 1 sobre 2 menos 1. O S de 10, então, vai ser quanto? 4, que multiplica 2 elevado a 10 é 1024, é um número bem famoso. 1024 menos 1 dá 1023, tá certo? E aqui a gente tem 1023, portanto, dividido por 2 menos 1, que é 1. 4 vezes 1023 vai dar 4.092. 4.092, letra D. Questão 13. Questão aí, tem um probleminha, ó, que é em uma empresa, todos os seus operários trabalham com o mesmo ritmo de produtividade. Sabe-se que 15 desses operários constroem uma ponte em 12 dias, trabalhando 6 horas por dia. Qual é o total de dias em que 20 operários dessa empresa construirão a mesma ponte trabalhando 8 horas por dia? Então, vê só. A gente tem operários, vou botar a tabelinha aqui em cima, operários, dias e horas por dia, beleza? São 15 operários, constroem uma ponte em 12 dias, trabalhando 6 horas por dia. Qual é o total de dias em que 20 operários dessa empresa construirão a mesma ponte trabalhando 8 horas por dia? Então, aqui eu montei a tabelinha, coloquei os valores, questão de regra de 3 composta. Vamos ver a proporcionalidade. Coloco a setinha na grandeza que tem o x, eu coloco para baixo e vou indicar da seguinte maneira. Se for diretamente proporcional, tudo para baixo. Se for inverso, uma para baixo, outra para cima, certo? Coloquei a primeira para baixo. Agora, imagina, esquece aqui as horas por dia. Imagina que fosse a mesma quantidade de horas por dia. Se eu aumentar a quantidade de dias de trabalho, eu vou precisar de mais mão de obra ou menos mão de obra? Tenho mais tempo para fazer o trabalho. Eu preciso de mais gente ou menos gente? Eu preciso de menos gente, tá? Mais tempo para fazer o trabalho é o mesmo. Eu preciso então de menos gente. Beleza? Agora, se eu tenho... Esquece agora os operários. Imagina que a quantidade é a mesma. Se eu tenho mais dias para fazer esse trabalho, eu preciso de mais horas por dia ou menos horas por dia? Para fazer o mesmo trabalho. Se eu tenho mais dias, a quantidade de horas eu posso trabalhar menos, né? Menos horas por dia. Então, também é inverso, tá? Aí, quando você viu a proporcionalidade, você vai montar agora
a sua equação. De um lado vai ter a grandeza que tem o x, do outro, as outras duas se multiplicando. Um cuidado, tá? Quando uma grandeza é inversa, a gente vai ter que inverter a razão. Então, aqui a gente vai colocar desse lado 12 sobre x. Do outro lado, essas duas, como são inversas, a gente vai inverter. Vai ficar 20 sobre 15 vezes 8 sobre 6. Beleza. 12 sobre x é igual 20 vezes 8 dá 160. E 15 vezes 6, 90. Corta um zero com zero, a gente vai ter o seguinte aqui. 12 sobre x igual a 16 sobre 9. Aí a multiplicação cruzada. 16x igual a 12 vezes 9. 12 vezes 9 dá 108, se eu não me engano. 12 vezes 9, 108. 108. Aí você divide, ó, 108 por 16, vai dar o resultado. Esse resultado, então, é 6,75, tá? A banca disse como resposta a letra D, tá? Mas, pelo cálculo, você poderia alegar que não faz sentido. Não tem essa resposta. Não pode ser 6,75. Se fosse 6, eu não conseguiria fazer esse trabalho em 8 horas. Tá certo? Ia ser mais tempo para fazer esse trabalho, se fosse 6 operários somente. É isso. Questão 14. Uma substância radioativa decai exponencialmente a uma taxa de 10% por hora. Se a quantidade inicial é de 500 miligramas, quantos miligramas restará após 3 horas? Ó, nesse tipo de questão aqui, a gente pode pensar o seguinte: a quantidade que vai ter após um certo tempo vai ser a quantidade inicial e vai ser multiplicada por uma porcentagem. Só perceba que ela está decaindo, ou seja, como se fosse um decréscimo, um desconto de 10% a cada hora. Então, na primeira hora desconta 10, na segunda desconta mais 10, só que é 10 do que restou, tá certo? Então, na verdade, a quantidade que eu vou ter após a primeira hora vai ser 90% do que eu tinha. Quando eu dou um desconto de 10%, eu vou pagar 90% do que era devido. Então, para a gente resolver essa questão, a gente tem que escrever aqui, então, ó, 0,9, 90% em decimal é 0,9, elevado ao tempo. Então, é uma questão de uma função exponencial, tá? O Q0 é a quantidade inicial, que é de 500 miligramas, e o tempo aqui que a gente quer calcular é em 3 horas. Então, Q sobre Q de 3, ou seja, a quantidade após 3 horas vai ser 500 vezes 0,9 elevado ao cubo. Aí aqui terei que multiplicar 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9, tá? Essa multiplicação vai dar 0,729. E, portanto, multiplicado por 500, a gente chega na resposta que é de 364,5. Letra E. É uma questão interessante aí, que envolve exponencial. Questão 15. Uma afirmação que corresponda à negação lógica da afirmação. Leonardo fez doação de sangue e Paulo foi operado. Questão clássica, tá? A negação da conjunção. A negação da conjunção é a disjunção. Você vai negar as duas proposições e pegar a conjunção. Conjunção é o ou, tá certo? Então, vou negar esse, Leonardo não fez doação, ou Paulo não foi operado. Leonardo não fez doação de sangue, ou Paulo não foi operado, é letra C. Para negar isso aí, a negação do P e, né, é não P ou não Q. Questão 16. Considere a sequência infinita de letras abaixo, sabendo que ela mantém o padrão de repetição. Nessa sequência, a posição 2024 é ocupada pela letra. Vamos analisar aqui qual é o padrão de repetição. A, G, R, E, S. A, G, R, E, S. Ó,
É do A até o S. Então, aqui, ó, nesse padrão de repetição, se repetem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Dentro desse padrão, a gente tem 5 letras. E a cada 5 letras dessa, volta para o início. Então, eu tenho, na verdade, um ciclo que tem 5 letras nesse ciclo, até voltar à posição inicial. Então, nesse tipo de questão, você observa qual é o padrão, tenta identificar o padrão, conta a quantidade de elementos que estão nesse ciclo, aí você vai dividir o valor dado, que é 2024, pela quantidade. Vai ficar 2024 dividido para 5. E você vai analisar não o resultado, tá? O resultado só vai indicar quantas vezes se repetiu. Você vai analisar o resto dessa divisão. Então, vamos lá. 20 dividido para 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Então, não sobra nada, abaixo 2. 2 para 20, não dá, né? Coloco o 0, baixo 2 novamente e agora baixo 4. 24 para 5 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Para 24, resta 4, tá? Então, o resultado foi 404. Não quer dizer nada. Está dizendo aí, na verdade, que essas letras se repetiram 404 vezes dentro desse período. E agora eu tenho que contar mais 4 letras. Então, mais 4 letras, a gente vai parar no A, G, R, no E. Tá? Então, mais 4 letras, o resultado é E. Se a divisão fosse exata, queria dizer que parou no S, certo? Porque no S, eu estaria dividindo 5 para 5, e o resto é zero. Se a divisão desse 1, queria dizer que eu parei no A. Se desse 2, seria no G, e assim por diante. Então, letra D. Questão 17. A frase a frase que é equivalente a se Carlos fizer dieta, então emagrece. Aqui eu tenho uma se P, então que, né? P, então que. Quais são as equivalentes a essa? A gente tem, por exemplo, a contrapositiva, que é não que, se não que, então não P. Eu tenho se Carlos fizer dieta, então emagrece. Se não emagrece, então Carlos não fez dieta. Se não emagrece, então Carlos não fez dieta. É a contrapositiva. E a gente também tem a disjunção. Se não P é não P ou que. Então, não P ou que seria se Carlos não fizer dieta ou emagrece. Carlos não fez dieta ou emagrece. Tá? Carlos fizer dieta. Carlos não fez dieta ou emagrece. Então, Carlos não fez dieta ou emagrece é a letra E. Tá certo? Então, as equivalentes aqui de se P, então que seria essas duas aí, e a gente chegou nesse resultado da letra E. Questão 18, questãozinha envolvendo conjuntos, diagrama de conjuntos. Uma pesquisa realizada em um condomínio de apartamentos com 200 moradores sobre o uso dos espaços comuns obteve o seguinte resultado. Aí tem uma lista de resultados, né? Dentre os pesquisados, o total de moradores que usaram apenas a sala de comunicações é igual. Então, nessa questão aqui, é interessante que a gente monte um diagrama, tá? Monta um diagramazinho. Vou ver aqui uma forma. Montar um diagramazinho. Ó. Tá bom. Vou dar nome aqui para esses círculos, tá? Piscina, musculação, churrascaria, tá? Churrasqueira. Então, vê só. Quando eu tenho um diagrama, a gente começa sempre pela maior interseção. Ó. E a maior interseção seria entre essas três aqui, ó. A gente tem 9 nunca usou a piscina, nem a sala de comunicação, nem o espaço da churrasqueira. Esses 9 vai estar fora desse diagrama. Vai estar no que a gente chama de conjunto universo. É o nosso universo nessa questão. O conjunto universo é o que contém todas as possíveis soluções. Né? Todo o nosso universo onde estão os entrevistados. São as 200 pessoas. Então, esses 9 estão aqui fora. 9. Nosso conjunto universo. 15 já usaram a piscina, a sala de comunicação e o espaço da churrasqueira. Então, aqui no meio é 15. 41 já usaram a sala de musculação e o espaço da churrasqueira.
41 está entre musculação e churrasqueira. Vai estar aqui. Só que aqui já tem 15. Aí você vai pegar 41 menos 15. O resultado que der, você coloca aqui, ó. 26, tá? Então é sempre fazendo esse jogo. E subtrair. 78 já usaram o espaço da churrasqueira e a piscina. Churrasqueira e piscina seria esse aqui. Vai ser 78 menos 15, que vai dar 63. 65 já usaram a piscina e a sala de comunicação. E a sala de musculação. Piscina e musculação, 65 menos 15, 50. Aqui. 122 já usaram o espaço da churrasqueira. 122, aí você vai retirar aqui, ó, 63 menos 26 menos 15. Sobra 18. 18. Soma vai dar 122. 100 já usaram a sala de musculação. 100 já usaram a sala de musculação. Aí você pega 100 e tira 50, tira 15 e tira 26. Vai dar 9. E 138 já usaram a piscina. Aí 138, você tira 63, você tira 15 e você tira 50, vai dar 10, tá? Aí vamos lá. Vamos para a pergunta. Dentre os pesquisados, o total de moradores que usaram apenas a sala de musculação. Apenas a sala de musculação é igual a quanto? É igual a 9. Só 9 usaram somente a sala de musculação. Letra B. Questão 19. Considere as seguintes afirmações como verdadeiras. Então, são várias afirmações verdadeiras, tá? Para resolver esse tipo de questão, a gente já sabe que as afirmações são verdadeiras. A gente vai pegar uma proposição simples, uma afirmação simples. Que é essa aqui, ó. Cláudio não é professor. Isso é verdadeiro, tá? Isso aqui é verdadeiro. Cláudio não é professor. Verdadeiro. E a partir daí a gente vai analisar as outras. Primeiro, a segunda afirmação aqui é: se Rafael é advogado, então Cláudio é professor. Essa afirmação aqui, a gente sabe que ela é verdadeira, certo? Ela é verdadeira. Mas para que ela seja verdadeira, a gente tem que analisar as duas proposições simples, tá? Para que a proposição composta seja verdadeira. Então, na verdade, aqui a gente tem o quê? A gente tem um se então, que é um condicional. Se Rafael é advogado, então Cláudio é professor. No condicional, só vai ser falso quando a proposição antecedente for verdadeira e a consequente for falsa. Isso aqui só vai ser falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. A segunda aqui, ó, ela é falsa, porque ela está dizendo que Cláudio é professor. Isso aqui é falso, tá? Porque eu sei que Cláudio não é professor. Então, para que isso seja verdadeiro, a primeira também tem que ser falsa, tá? Para que essa condicional seja verdadeira, as duas têm que ser falsas. Porque se a primeira for verdadeira, essa condicional vai ser falsa. Então, a gente sabe já que Rafael não é advogado. Tá? Rafael, é sempre bom anotar, tá? Não é advogado. É isso que a gente sabe. Aí vamos lá. Se Carlos não é engenheiro, então Rafael é advogado. Novamente um condicional, tá? Rafael não é advogado. Então isso aqui é falso, tá? Rafael não é advogado. É falso. Para que essa afirmação seja verdadeira, a antecedente tem que ser falsa também. Então Carlos é engenheiro. É engenheiro. E nem precisaria analisar essa última proposição. Vê só. Vamos analisar as afirmativas aqui, com o que a gente tem já. A gente sabe que Cláudio não é professor, Rafael não é advogado e Carlos é engenheiro. Vamos lá. Letra A. Carlos não é engenheiro. Não, Carlos é engenheiro, então aqui é falso. Letra B. Cláudio não é professor. Ok. E Rafael é advogado? Não, Rafael não é advogado. Falso. André é contador. Nossa, aqui envolve André. E Carlos é engenheiro. Pode ser, né? Que eu não sei o que aconteceu com o André. Mas vamos lá. Rafael não é advogado, ok? E Carlos não é engenheiro? Carlos é engenheiro, então falso também. André é advogado. André é advogado. E Cláudio é professor? Não, Cláudio a gente sabe que não é professor. Então, a única que sobra é a letra C. André é contador e Carlos é engenheiro. E a gente sabe que aqui, ó. Cláudio é professor, falso. Carlos não é engenheiro, falso.
Andréa contatou tem que ser verdadeiro, porque se fosse tudo falso, daria falso. Então, letra C. Questão 20, ó, para a gente encerrar a prova. Em um mercado, há um cartaz em que está escrito que 10 abacates custam tanto quanto 8 tomates. 16 tomates custam tanto quanto 12 mangas. 4 mangas custam tanto quanto uma melancia. E uma melancia custa tanto quanto 48 limões. Com base nessas informações, o valor de 5 abacates. A gente quer saber quanto é 5 abacates, é equivalente a comprar quantos limões. Lá, né? Isso é uma questão de proporcionalidade, bem interessante. Vê só. A gente sabe que 10 abacates custam o mesmo que 8 tomates, né? Mas se a gente pegar metade, 5 abacates, custa a mesma coisa que quantos tomates? Se é metade, tem que ser a metade dos tomates. Se custa 4 tomates, vai custar. Se custa 8, vai custar 4. 4 tomates. Beleza? E em relação agora a mangas. Pessoal, a gente tinha aqui 16 tomates custam tanto quanto 12 mangas. 16 tomates é a mesma coisa que 12 mangas. Agora pega 4 tomates. Vai ser quantas mangas? Eu estou dividindo por 4, né? 16 para 4, eu dividi por 4. Então eu tenho que dividir as mangas por 4 também. 12 por 4, 3 mangas. Agora vamos ver quantas mangas equivale a uma melancia. 4 mangas custam tanto quanto uma melancia. Se a gente tem 3 mangas, ó, a gente montou uma regra de 3, ó, vou fazer aqui em cima. 4 mangas custam o mesmo que uma melancia. Se eu tenho 3 mangas, X melancias. Então, X vai ser 3 dividido por 4, que vai dar 0,75, beleza? Então, é a mesma coisa que 0,75 melancias. E a gente sabe aqui, ó, que uma melancia custa tanto quanto 48 limões. Aí agora a gente encerra. Uma melancia, 48 limões. Se eu tenho 0,75 melancia, vai custar quantos limões? Vou multiplicar cruzado. 0,75, na verdade, é 3 sobre 4. E vezes 48, isso aqui vai dar 36. 36, letra D. Aqui a gente encerra a resolução dessa prova. Espero que tenha gostado. Se assistiu até aqui, deixa um like, se inscreva no canal, coloque algum comentário aí interessante, uma dúvida que a gente retira.